Programa Glória ao Justo, edição 961, ano 19. Nós temos o tema muito especial, muito embora desprezível por muitas pessoas, exortação. Hoje os pais não exortam os filhos para o bichinho não ficar triste. Os pastores não exortam as ovelhas para as bichinhas não ir embora. Muita gente não é bem instruído, bem orientado, bem admoestado e termina se evadindo. Eu não sei se é porque a minha vida é uma vida de durezas, eu nunca tive moleza, nunca tive facilidade, e para mim eu sempre tive apreço por quem tem coragem e dignidade e demonstra afeto pelas pessoas e interesse pelo bem-estar delas. A minha família, meu pai, eu não conheci praticamente, faleceu, eu era pequenininho, mas a minha mãe, uma mulher extremamente digna, uma mulher extremamente interessada na vida dos filhos, e apesar de nunca ter estudado, ela pagava professores particulares para nos ensinar, e dizia, olha, vocês aprendam, vocês se beneficiem, vocês procurem, E era uma oportunidade. Era impensável que o pai dela contratasse uma professora, um professor particular, e levasse para a fazenda. Mas ela já fez isto. E eu louvo a Deus porque aproveitei, apesar de todas as limitações, e ela dizia, os meus filhos têm que ser gente. Eu não vou criar filho para dar problemas. E vocês têm que ser gente. Tem que aprender a ser gente. Aprenda a ser gente. Aprenda a regra do bom viver. Parece que eu estou ouvindo. Os pastores, uma boa parte deles, não ensinam a regra do bom viver para suas ovelhas. Os pais, hoje, não ensinam a regra do bom viver, a vida decente, a vida em família, a vida em si. Uma pessoa viver como cidadão. Não precisa... só é cidadão se for rico? Não. A minha família, meus avós... Na verdade, eu não sei, o meu avô paterno eu não conheci, mas os outros, todos não foram alfabetizados. E tinha dignidade e respeito, uma palavra do meu avô materno, Pedro Francisco de Brito, todos na região reconhecia, respeitava. Uma palavra da a Josefa Ana de Jesus, a minha avó paterna, todos reconheciam, no lugarejo onde ela morava, todo mundo gostava, reconhecia. Nós aprendemos exortação familiar. Meu filho, seja gente. Meu filho, seja decente, viva, saiba viver, saiba entrar e sair. Expressões da minha mãe. Saiba entrar e sair. Bom, se ímpios, se pessoas não alfabetizadas, que nunca folheou o Evangelho, nunca ouviu falar das doutrinas santas de Jesus, exortavam para o bem, por que hoje os pais são tão negligentes? E por que os pastores são criminosos? Porque é um crime ter a função de ensinar e não fazer isto. É um crime ter a responsabilidade de orientar e deixar as pessoas seguir um caminho contrário. É um crime. Este tema é para você pensar. A exortação que salva. Segundo Crônicas 12, de 1 a 12, nós vamos ler, orar de novo, que faz muito bem à saúde e à fé, e vamos aprender juntos. Segundo Crônicas 12, 1 a 12. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Sucedeu que no 5º ano de seu reinado, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém.
porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito. Os líbios, suquitas e etíopes, compondo o seu exército. E tomou as cidades fortificadas que tinha em Judá e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes, em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Tomou também os escudos de ouro que Salomão fizera. E o rei Roboão, em lugar deles, fez escudos de cobre e entregou nas mãos dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Glória a Deus. Ainda havia coisas boas. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua compaixão. Obrigado pelo teu amor revelado. Obrigado pela tua mão estendida, Senhor, para socorrer o teu povo em todas as gerações. Querido Senhor, socorre-nos, socorre a tua igreja, socorre o Templo Central, socorre as demais igrejas que estejam sendo, Senhor, de alguma forma afligidas. Socorre-nos e nos dá, Senhor, a graça para ouvir a tua voz e nos humilhar na tua presença. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, o Roboão havia sucedido o pai, o rei Salomão, um dos maiores reis da história humana. Um dos maiores reis da história humana.
na época dele, no século dele, o maior da terra, conhecido pela extravagância, inclusive. Eu costumo brincar com coisas sérias também, e falando sobre o seu harém, ele teve 1000 mulheres, certamente não avaliou que teria 1000 sogras. Ele ficou conhecido pelas extravagâncias também. Mas ele foi sábio, ele foi temente, ele foi honesto com Deus, ele foi humilde. A única reserva que eu tenho contra Salomão é que quando ele não tinha nada, ele teve honestidade e dignidade. Quando ele tinha tudo, esqueceu. Você não pode esquecer, você que está bem empregado não pode esquecer sua vida de subemprego. Você que está bem casado, que vive bem, você não pode esquecer sua vida de desastre, se isso aconteceu. Você não pode esquecer as provações, as limitações, as dificuldades, que é para não esquecer de ser grato. E ele esqueceu os benefícios do Senhor. O avô dele, o rei Davi, dizia: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, continue bendizendo o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Roboão sucedeu o pai, um rei gigantesco. Sabedoria, discernimento, fé, pelo menos até o meio da viagem, e muitas extravagâncias. Uma cavalaria em rebeldia ao ensinamento da palavra de Deus. Ele não podia ter cavalaria, porque naquela época o cavalo, a cavalaria, as cavalarias na época é como se o sujeito hoje tivesse bomba atômica. É como as nações bélicas hoje com recursos nucleares. Quem tinha, como ele, uma cidade só para cavalos, despertava a ira de todos os inimigos e de todos os conquistadores. E ele foi grande em tudo, até em extravagâncias. O Roboão assume o governo, o reino já foi dividido nos seus dias, fica reduzido a um percentual de, quem sabe, 20% do que era. Era alguma coisa em torno disto, em termos territorial e em termos populacional. Mas ele começou aparentemente muito bem e usava os restos da glória de Salomão. Salomão tinha feito escudos de ouro e ele entrava e saía no palácio em meio àqueles escudos de ouro, uma pompa e tanto, parecia os dragões da independência hoje. Era uma pompa, era um luxo, vivendo dos restos do pai, os restos da glória de Salomão. Agora esqueceu de Deus. No 5º ano de seu governo, ele já estava sofrendo consequências dos desvios. É o versículo 2, porque no versículo 1 começa dizendo: sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele a nação. A nação também, como que nosso reino é crente, nós vamos ser crente. Por quê? Nosso reino tem negócio com lei, com sábado, com sacrifício, com oferta pacífica e tenda e tabernáculo. Por que nós vamos ter isso? Vamos melhorar nossa nação, vamos fazer nossa nação avançar, ser uma nação... Bom, é o que está acontecendo, infelizmente, é o que está acontecendo com nossas igrejas hoje.
muitos dirigentes de igreja, eu continuo usando linguagem antiga, muitos pastores de igreja assumiram a igreja pequena, bonitinha, cheia de crente, e hoje está grandona, bonitona, cheia de ímpio. Era pequenininha, bonitinha, simplesinha, cheia da graça. Agora é grandona, bonitona, cheia de vaidade. É luz vermelha, luz negra, gelo seco e dança e 1001 patifaria. Sou eu para fazer isto. Sou eu para dizer isto. Até porque não me interessa muito, não tenho amigos, alguns poucos, não tenho inimigos, não os constituo, mas adversário, ó, e eu não estou nem aí. Então, meus amados, ele deixou a lei do Senhor, a simplicidade do Senhor, a simplicidade da congregação do Senhor, e a congregação foi junto. Porque quando o obreiro é ruim, o povo segue com mais facilidade do que um obreiro decente. É muito mais fácil desviar uma igreja do que fazer ela se converter de novo. Não tem pastor que volte a reassemblear a nossa igreja. Eu criei agora o termo. Reassemblear a Assembleia de Deus. Não tem. Só se houver uma revolução grande e cair a metade. Então, meus amados, ele desceu miseravelmente do nível de servo de Deus para um nível da indiferença. Aí Deus, no 5º ano do seu governo, despertou um chicote chamado Sisaque. Jesus preparou um chicote chamado Azorrague. Era um chicotinho mesmo para bater em animais. O Azorrague. Mas Deus usou um rei chamado Sisaque. E ele subiu contra Jerusalém e já foi dominando. Por quê? Porque o filho de Salomão vivia de restos. Um resto de escudo de ouro, um resto de cavalaria, um resto de honra, um resto de glória e um resto de iniquidade. E Sisaque preparou 1.200 carros. É bom saber que naquele tempo exércitos não tinham carro, era homem a homem, não carro a carro. Mas as superpotências da época tinham carro de ferro, carro com eixo de ferro, que não quebrava com facilidade. Morria o cavalo, trocava, tira o cavalo morto e bota o cavalo vivo, que o carro está bom. Sisaque subiu com 1.200 carros, 60.000 homens amontados, 60.000 homens a cavalo. Uma cavalaria para dar de chicote na cavalaria de Salomão. E um número incalculável de pessoas da sua nação, os egípcios, e dos seus servos, os seus vassalos, era esta palavra que estava assim, aparecer aqui no frontal. Os vassalos de Sisaque, os líbios, os suquitas, os etíopes, e com esta multidão, eles tomaram Jerusalém, tomaram o reino. Não entraram em Jerusalém propriamente dito, mas comeram, como diz o nordestino aqui, pelas beiradas, tudo que foi cidades importantes na região, eles tomaram. Tomou as cidades fortificadas, está no versículo 4, até chegar a Jerusalém. Aí Deus enviou um profeta, Deus tem os seus socorristas, Deus tem o socorrista. Deus enviou um socorrista chamado Semaías. O Semaías. Eu não sou bom de hebraico, mas eu queria interpretar aqui.
aquele sobre o qual está o meu nome. Profeta Semaías, o nome dele tem essa interpretação possível. Semaías, aquele sobre o qual está o meu nome, a minha autoridade, o meu poder. E o profeta foi ao rei. Não marcou audiência, não pediu desculpa, não pediu licença, chegou e disse: escute aí, rei, e todos os príncipes de Judá. Os caras tinham se reunido lá, ele aproveitou e penetra. Assim diz o Senhor, vocês me deixaram e ficaram só também. Eu entreguei vocês na mão do rei do Egito. Vocês me deixaram e agora vão se ver com Sisaque. E eles já estavam sofrendo, já estava vendo as cidades serem invadidas. Jerusalém ainda não tinha sido invadida, e não foi. Não chegou a ser destruída, foi invadida, mas de uma forma mais pacífica. Aí o profeta chegou, o socorrista chegou com a exortação que salvou. Vocês me deixaram, diz o Senhor, e eu deixei vocês agora por conta de Sisaque. Agora é com ele. Aí os homens se humilharam. O rei se humilhou. Os homens se humilharam. Aí avaliaram suas patifarias, suas maldades, sua corrupção. Aí chegaram à conclusão que Deus se moveu. Eles disseram: o Senhor é justo. Ou seja, Deus não está fazendo uma maldade conosco, Deus está nos dando uma recompensa pela nossa maldade. O Senhor é justo. E o texto não nos diz quais as atitudes eles tomaram de voltar a fazer um jejum, proclamar um dia de proibições. Não. Mas eles reconhecendo que o Senhor é justo, já era o caminho para a salvação da cidade. Aí o Senhor chama de novo o seu socorrista. Diz: olha, Semaías, eles se humilharam. Eles se humilharam, Semaías. Se humilharam e eu salvei a cidade. Ou a tua mensagem foi recebida. Não vou destruir eles. Pelo contrário, em breve lhes darei algum socorro. Eu estou firmado em algum socorro. Aquele socorro que o Mardoqueu proclamou: Dona Esther, Rainha Esther, se você não fizer nada, o socorro vai vir de outra parte, mas você morre. Meus amados irmãos, o Senhor se moveu e se comoveu, mas não retirou o castigo, só impediu a destruição. O Senhor disse: eu darei algum socorro para que no meu furor não se derrame sobre Jerusalém, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, Sisaque vai ser o senhor deles. Versículo 8. Sisaque vai dominar, vai fazer com eles o que fez com os líbios que estão no exército, lutando sem querer, os suquitas que estão no exército, lutando sem querer, os etíopes que estão no exército, fazendo guerra que não é deles, e Sisaque vai fazer deles seus servos. E eu farei isto para que eles saibam a diferença, versículo 8. Eu quero que eles conheçam a diferença entre me servir e servir aos imperadores do mundo. Eu quero que eles entendam, reconheçam e sintam a diferença e o peso. Eles vão saber o que significa rejeitar o Senhor e se tornar servos dos ditadores.
Aí o Sisaque entrou em Jerusalém e levou tudo, meus amados irmãos. Versículo 9. Tomou tudo, os tesouros sagrados da casa de Deus, o resto da glória de Salomão, da casa do rei, levou tudo. E o maior troféu do Sisaque eram os escudos de ouro. Escudo de ouro não serve para guerra. Ouro não é resistente. Escudo de ouro não serve para guerra, serve para orgulho. Escudo de ouro não é arma defensiva, é agressão a Deus. Eram os restos de Salomão, experimentados por Roboão, e o Sisaque subiu. Levou os escudos de ouro, agora ficou ele envergonhado. Vivendo de restos, foi encomendar cobre, arranjou cobre e mandou fazer os escudos muito parecidos. O cobre, para quem não conhece, pelo menos de longe, parece com ouro. Só que dá um trabalho danado para polir todo dia que vai usar. Ele mandou fazer e mandou deixar. Ficou guardado lá. Não tinha valor comercial e nem era glória. Era maquiagem. Era para maquiar a glória perdida, porque era um subejo, era resto do orgulho, era o resto da iniquidade, eram os restos do que Deus havia rejeitado. Levou tudo o Sisaque, tomou todos os escudos de ouro, acabou o restinho da glória do Salomão, a vaidade real. E foram feitos escudos para alimentar o ego do Roboão, escudos de cobre. Aí todas as vezes que ele entrava na cerimônia de entrar e sair, vinha os da guarda, um trabalho danado, quem sabe até xingando, porque dá trabalho polir. Eu não sei, hoje tem umas coisas especiais, apropriadas para polir o bronze, mas fede para burro e dá um trabalho, e é ruim mesmo. Aí, meus amados, o versículo 12 conclui dizendo, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele. Deus deixou ele só na mão do Sisaque. E o que Deus diz, Deus não destruiu o reino de Judá, porque ainda havia alguma coisa justa, ainda havia alguma coisa boa, ainda havia alguém com temor, ainda havia alguém com a graça. Que Deus possa nos ajudar e nos guardar e nos abençoar, que a gente não se perca pelo caminho, que a gente não enterre os talentos, que a gente não se comprometa para morrer na mão do Sisaque do inferno, que é Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nossa igreja, de nossas vidas. Que o Senhor nos socorra. Algum socorro está sendo preparado. Bendito e eterno Deus, Pai da glória, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, socorre-nos, guarda-nos, abençoa a tua igreja, abençoa os meus irmãos, nos dá graça para fazer a tua obra, nos dá alegria de servir. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos. Deus nos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.